o senador catarinense Jorge Seife, do PL, apresentou um dossiê, então, sobre a situação em que vive o Brasil, a situação político e também a situação política e jurídica, e ele afirma que o Brasil é um narco-estado. Em um pronunciamento no plenário na última segunda-feira, Jorge Seife, então, apresentou, segundo ele, um dossiê que reúne mais de 5 anos de reportagens e dados publicados pela imprensa nacional sobre decisões do judiciário. O parlamentar afirmou que o material foi elaborado por ele ao longo de 8 meses de trabalho e tem o objetivo de expor problemas estruturais da justiça brasileira. Existe uma conivência, um apoio direto e estrutural do sistema judiciário brasileiro ao crime organizado. Eu provo isso nesse material. Não é opinião minha. São fatos ditos, impressos, publicados pela imprensa nacional. Foram quase 8 meses de trabalho, artesanal, solitário e doloroso, mas necessário. Doloroso porque dói na gente saber que nós pagamos o judiciário mais caro do mundo e eles têm tanta complacência, têm tanta benevolência, respeitam tanto os direitos dos humanos, que não é de direitos humanos, que quem mata, quem trafica, quem assassina, não pode ter direitos humanos porque não deve ter alguma parte da humanidade que foi perdida. O Brasil precisa, senador Girão, saber o que está acontecendo, porque esse dossiê não é apenas um documento, é um grito contra a impunidade, contra a corrupção, contra a toga que se vende e contra sangue inocente que continua a ser derramado nas ruas. Senhor presidente, senhoras e senhores, povo brasileiro, trago hoje a essa tribuna um documento que choca, revolta e entristece. O dossiê, a ascensão do narco-estado do Brasil. Não é panfleto político, não é retórica de oposição. É um compilado de mais de 5 anos de reportagens, editoriais, colunas e dados oficiais da imprensa brasileira e internacional. O que ele mostra é que o Brasil vive um jogo de cartas marcadas. De um lado, o policial que arrisca e muitas vezes entrega a sua vida no cumprimento de seu dever. Do outro, ministros e tribunais que transformam prisões em lucro, revertendo culpa em absolvição e colocando de volta nas ruas os maiores criminosos do país. Só em 2024, o STJ concedeu 9.166 habeas corpus a traficantes, metade de todas as concessões do tribunal do ano. No Supremo Tribunal Federal foram 577 e o tráfico de drogas foi o crime mais beneficiado. E não se trata de exceções. Todos os ministros que julgam a matéria criminal no STF e no STJ aparecem com percentuais de concessões. Alguns com mais intensidade, outros com menos. Mas o quadro geral é um só. Ninguém está fora desse conluio jurídico que fortalece facções criminosas. Não estamos falando de pequenas quantidades ou réus de baixo escalão, senador Girão. Estamos falando de casos concretos e escandalosos. Vou exemplificar. André do Rap, líder do PCC, em 2020 foi solto. Traficantes flagrados, senador Girão, com 200, 300, 500, até 700 quilos de cocaína libertados. A anulação da apreensão pela polícia de 695 quilos de drogas. 15 membros de uma quadrilha inteira soltos em Campinas pelo Supremo Tribunal Federal. A ADPF 3635, chamada ADPF das favelas, que restringiu operações policiais e deixou mais de 1.700 comunidades sob o domínio absoluto do tráfico. Na época, a justificativa era a Covid, e hoje? Por que essas facções, onde o bandido se refugia, onde ele se esconde, que ele sabe que ali é uma região que a polícia não vai incomodá-lo, como bem disse o senador Marcos Rogério. Enquanto isso, senador Girão, policiais, verdadeiros heróis, que não existe Homem-Aranha, Mulher Maravilha, Batman, The Flash, não existe isso. Existem homens e mulheres de farda, que saem às ruas cedo para defender a nossa família, a nossa vida, o nosso patrimônio e muitas vezes não sabem se vão voltar para casa.
Enquanto isso, policiais morrem em combate. Jovens, pais de família, que dão a vida em defesa da sociedade. Eles prendem, eles se arriscam, eles tombam, mas o Estado, ao invés de honrar esse sacrifício, solta e protege criminosos. Eu tenho amigos policiais em todos os estados da federação, se não todos, quase todos. E a reclamação deles é uma só. Nós enxugamos gelo, nós colocamos nossa vida em risco, nós vamos atrás, nós investigamos, fazemos tudo que é ao nosso alcance. Eles com arma de guerra, com .50, com 762, com 308, com AK-47, com todos os armamentos de guerra pesados, muitas vezes nós, com 38, com pistolas de pequeno calibre, comparado ao que esses traficantes utilizam. E, no entanto, nada acontece. Eles prendem para depois de uma audiência de custódia, ou aqui um ministro da Justiça, a polícia prende, mas prende mal. Não prende mal, não. Prende, mas tem a benevolência da justiça brasileira. Essa é a realidade. E por que isso, senador Girão? Porque esse sistema não está preocupado em punir, mas em lucrar. Muitos desses criminosos são defendidos por escritórios de advocacia de parentes e sócios, ex-sócios e amigos advogados de ministros das nossas cortes. O senhor sabe disso. Escritórios milionários que recebem honorários pagos com dinheiro do tráfico, dinheiro sujo, dinheiro de sangue, e como um balcão de negócios, transformam sentenças de prisão em decisão de soltura. É um ciclo perverso. O policial prende, o juiz solta. A culpa é revertida em lucro. O criminoso volta para as ruas, mais forte, impune e ainda mais confiante. Ele já sabe que no Brasil a inocência tem preço. Não é barata, mas é possível de se comprar. E quem paga essa conta, Girão? Não são apenas os cofres públicos, quem paga é o povo brasileiro. São famílias enlutadas por seus mortos. São policiais massacrados pelo crime e suas armas de guerra. São jovens seduzidos pelo tráfico. São moradores de comunidade, reféns do medo, do terror e do poder das facções. A justiça brasileira, ao agir de forma vil e covarde, tornou-se sócia do crime organizado. E ao invés de desarticular facções, fortalece-as. Ao invés de honrar o sacrifício de policiais, transforma sua morte em estatística e suas prisões, de novo, em lucro. Ao invés de proteger o inocente, protege o criminoso. E não sou eu quem digo. Estão aí editoriais do Correio Brasiliense, os alertas da Gazeta do Povo, as análises do Estadão, colunas no UOL e até publicações internacionais. O Brasil já é visto como um narco-estado em ascensão, institucionalizado por seu próprio judiciário. Precisamos com urgência, Girão, de uma CPMI da toga. Vamos investigar, vamos ligar esses escritórios aos ministros, vamos empichar e aposentar quem usa de sua caneta para proteger assassinos. E também anuncio, aqui dentro, onde reina o silêncio e muitas vezes a covardia e a proteção de um sistema carcomido e corrupto, peço o apoio do povo brasileiro. Apoie a CPMI da toga. Vamos investigar os nossos ministros da Justiça. Porque essa missão não será financiada pelo sistema, será financiada pelos cidadãos que não aceitam ver seu país entregue ao narcotráfico de toga. E eu não me calarei, Girão. Não aceitarei que sangue de polícia vire moeda. Não aceitarei que o medo seja a lei das nossas comunidades. Não aceitarei que a toga se transforme na capa de proteção ao crime, como hoje ocorre. E repito, isso não é garantismo, Girão. Isso é conluio, isso não é justiça, é cumplicidade, isso não é Estado de Direito, isso é um narco-estado.